Gasolina em R$7, gás de cozinha em 100, preço dos alimentos disparando. Mas e aí, de quem que é a culpa da inflação? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, eu te ensino como investir do zero para conquistar a sua liberdade financeira. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E também entra aqui embaixo no primeiro link da descrição no meu grupo do Telegram, onde eu passo muito mais conhecimento, muito mais informação. Então vamos lá, né? Em primeiro lugar, para você entender de quem que é a culpa da inflação, você precisa entender de fato o que é a inflação, qual é a definição correta de inflação. E muitos definem a inflação como o aumento de preços, mas na verdade o aumento de preços é somente uma consequência. A causa original da inflação é a expansão da oferta monetária. Então a inflação é sempre um fenômeno monetário. Quando o Banco Central decide expandir o volume de moeda em circulação na economia, isso é a inflação já em si. E aí em seguida isso pode causar tanto aumento de preços ao consumidor, quanto também uma bolha de ativos, que a gente pode chamar também de inflação de ativos. Por que a expansão da oferta monetária pode causar também aumento de preços ao consumidor, né? E uma forma simples de entender isso é o seguinte: lá no Império Romano, por exemplo, no começo do denário, que era a moeda do Império Romano, a primeira moeda do Império Romano, ela tinha praticamente 99% de prata. Era quase toda a moeda era feita de prata, só tinha um pouco de outros metais ali para criar a liga, né? E como é que eles causavam inflação? Como é que o Império, o governo do Império Romano causava inflação? Eles derretiam aquela moeda de prata com 99% de teor de prata e criavam outras moedas com teor de prata menor, fazendo com isso com que o volume de moedas em circulação aumentasse, mas o teor de prata era exatamente o mesmo. Agora pensa o seguinte: imagina que um celular custa um denário que tem 99% de teor de prata. E aí agora o governo derreteu lá o denário e botou o teor de prata em 50%. Ele dobrou a quantidade de moedas em circulação. E o que aconteceu então, né? A quantidade de moeda dobrou ao mesmo tempo que a quantidade de produtos disponíveis é exatamente o mesmo. Então um celular, ao invés de custar um denário, ao longo do tempo o preço dele vai aumentando até chegar num ponto em que ele vai custar 2 denários, porque a quantidade de moeda dobrou, né? Isso é óbvio que existem outros fatores que influenciam. Esse é só um exemplo bem simplificado para você entender por que o preço das coisas aumentam quando a oferta monetária aumenta. Baseado nesse exemplo, você percebe que na verdade não é nem que o preço dos produtos aumentaram, é que na verdade agora existe muito mais moeda em circulação, dada a mesma quantidade de produtos disponíveis. Então você precisa agora de mais moedas, de mais unidades monetárias para poder comprar a mesma quantidade de produtos. Então lá em 2020, por exemplo, o Banco Central do Brasil expandiu a oferta monetária em mais de 30%, ou seja, 1/3 de todos os reais criados na história foram criados somente em um ano, em 2020, e com uma quantidade maior de moeda em circulação, é totalmente previsível o que a gente está vendo hoje. A conta é exatamente essa, é isso que iria acontecer, do preço de tudo subindo, a inflação no Brasil disparando. Então alguns analistas, alguns economistas podem até argumentar que não, a inflação aumentou porque o preço dos alimentos subiu, porque a gasolina subiu, a gasolina tem X% de peso no IPCA, no Índice Oficial de Inflação e tudo mais. Pode criar uma série de argumentos aí na cabeça, mas a verdade é que a inflação é um fenômeno monetário, né? E você começa a entender isso a partir do momento em que você define corretamente o que é inflação. Porque quando você diz que a inflação é aumento de preços, você pode botar a culpa no dono do supermercado, no produtor rural, enfim, em quem você quiser. Agora, quando você define corretamente, quando você entende que a inflação é um fenômeno monetário e você entende que o aumento de preços é nada mais do que uma consequência da expansão da oferta monetária, da expansão da quantidade de moeda disponível em circulação na economia, você percebe que, na verdade, a culpa da inflação, em primeiro lugar, é do Banco Central. E parece uma ironia, porque o Banco Central é o guardião da moeda, né? Mas ele tem um negócio chamado meta de inflação, ou seja, ele tem uma meta
de destruir ano após ano o poder de compra da moeda, de corroer ano após ano o poder de compra da moeda. E mesmo que ele bata essa meta e diga que a inflação está sob controle, não importa, ele destruiu em 3%, em 4% o poder de compra do seu dinheiro. Se a gente olhar para os últimos 12 meses baseado no IPCA, a gente viu que nos últimos 12 meses o Banco Central conseguiu destruir 10,25% do poder de compra da moeda. O segundo culpado da inflação é a máquina estatal, é o Estado. E percebe que eu estou falando do Estado e não o governo, porque na real independe do governo, seja o governo atual, governos anteriores, todos eles causaram isso, expandiram os gastos públicos, que no final das contas gera inflação também. Então, a partir do momento em que, por exemplo, o governo, como está acontecendo agora, fura o teto de gastos, não quer nem saber, expande os gastos públicos, em última instância, isso vai causar expansão da oferta monetária pelo Banco Central. Em última instância, essa dívida pública ela é monetizada, ou seja, no limite o Banco Central acaba tendo que cobrir esses buracos e não tem outro jeito através de inflação, através de oferta monetária. E é por isso que se diz que inflação também é um imposto, é o que se chama de imposto inflacionário. E é um imposto muito bom, assim, do lado, na posição do governo, porque ele não precisa passar uma lei para aumentar a carga tributária. As pessoas não sentem muito, é óbvio que estão sentindo bastante agora, porque a inflação está galopante. Mas se mantiver ali controlada, 3%, 4%, 2% por aí, as pessoas não sentem muito que estão levando uma facada ali do governo a cada ano. Então, quando o Estado, quando a máquina pública, quando a classe política expande os gastos públicos, fura o teto dos gastos, aumenta a dívida pública, aumenta o déficit público, em última instância, isso vai causar expansão da oferta monetária para poder cobrir esse buraco. E se não for via expansão da oferta monetária, isso vai causar o que está acontecendo nesse momento também, que é a desconfiança dos investidores estrangeiros, retirada de dólares do país e desvalorização do real diante do dólar e de outras moedas de países de primeiro mundo. Então, quando o investidor estrangeiro tem dinheiro no Brasil e ele vê toda essa bagunça tributária, ele simplesmente tira. Ele tira o dinheiro daqui e para tirar dinheiro do Brasil, ele tem que pegar reais, comprar dólar, isso gera uma pressão de preços no dólar e o dólar dispara. O dólar disparando também causa uma pressão inflacionária, porque nós somos um país conectado ao redor do mundo, por mais que o Brasil seja muito fechado com relação a outros países, mas a gente está conectado e muitos produtos que são vendidos aqui, por mais que não sejam totalmente importados, peças, componentes, maquinário, enfim, capital, precisa ser importado e o aumento do dólar também gera um aumento de preços. Então, ou seja, toda essa combinação entre Banco Central expandindo a oferta monetária, o Estado populista aumentando os gastos públicos e aumentando a dívida pública, aumentando o déficit da dívida pública, isso causa inflação, isso causa aumento de preços e quem paga a conta sou eu, você, enfim. É quem não tem todo esse poder de imprimir dinheiro, de mexer lá na maquininha de impressão de dinheiro. E um outro ponto também, um outro problema é que a inflação, no final das contas, ela aprofunda a desigualdade. Eu não vou entrar muito nos detalhes disso, porque eu gravei já um vídeo sobre isso também. Você pode entender que por que a inflação gera desigualdade. Mas aí isso já pergunta que é a seguinte, tá? Mas e aí, Guilherme, qual que é a solução para a inflação? Como que se resolve esse problema? E a verdade é a seguinte, cara, partindo do Estado não existe solução, tá? Como eu disse, o Banco Central tem um sistema de metas de inflação. Ele pretende, a cada ano, derreter, corroer, destruir o poder de compra da sua moeda, do seu dinheiro, em um determinado percentual. Então, por mais que o percentual seja baixo, ali em torno de 3% ao ano, ao longo do tempo, isso destrói 85% do poder de compra da moeda, como a gente viu de 94, quando o real começou a circular, até agora 2021, o poder de compra do real foi destruído em mais de 85%. O próprio dólar, que os Estados Unidos têm uma inflação historicamente baixa, ali em torno de 2% a 3%, o próprio dólar, desde 1913, quando o Federal Reserve, o Banco Central Americano, foi criado, até agora 2021, o próprio dólar teve o seu poder de compra destruído em mais de 96%.
porque isso é nada mais do que o poder dos juros compostos, mas é aí contra você. Se você tem uma inflação de 2, 3% ao ano e você acumula isso durante mais de 100 anos, você vai ver naturalmente o poder de compra da moeda derretido, completamente destruído. Então você não pode e não deve nunca esperar uma solução partindo do Banco Central ou partindo do Estado, dos políticos, porque não vai vir, tá? E aí, ao mesmo tempo, os políticos também vão querer cada vez mais expandir os gastos públicos para poder se eleger. É justamente o que a gente está vendo agora. Com o objetivo de se eleger, eles vão lá e enfiam o pé no acelerador dos gastos para poder convencer aí a massa, o povo, a votar neles, né? Então, de novo, cara, isso não tem nada a ver com o governo atual e nem com o anterior, tem a ver com todos, tá? Porque isso é inerente à máquina estatal. Ou seja, a única forma que existe no mundo de você resolver esse problema é você investindo e ganhando nos seus investimentos ao longo do tempo uma rentabilidade muito maior do que a inflação, você tendo retorno real. Então a minha recomendação para você é a seguinte: se você ainda não investe, reserve uma parte da sua receita, da sua renda por mês para investir. E se você já investe, preste atenção se o retorno dos seus investimentos aí dos últimos 12 meses, dos últimos 24 meses está acima da inflação, se você está conseguindo ganhar mais do que a inflação. E procure entender também qual é a sua própria inflação, porque a inflação do IPCA é uma média nacional e tudo mais, mas não necessariamente é a sua inflação pessoal, a sua cesta de consumos pessoal, fechado? E para te ajudar mais com isso, eu te recomendo você entrar lá no primeiro link da descrição, no meu grupo do Telegram, onde eu passo muito mais informações para as pessoas poderem se proteger cada vez mais, protegerem cada vez mais o seu patrimônio e da sua família, fechado? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha com seus amigos que você acredita que precisam dessa informação. E se não for inscrito até agora, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Forte abraço e até mais. Valeu!